No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu João Ferreira, após uma vida repleta de aventuras e conquistas. Ele nasceu em 1950, no pequeno vilarejo de Vila da Luz, no interior de Minas Gerais. Filho de humildes camponeses, seu nome se tornaria conhecido por todo o país. João cresceu entre os campos e as serras do Minas Gerais, aprendendo a valorizar o trabalho duro e a amizade. Aos 18 anos, foi estudar na capital mineira, Belo Horizonte. Lá, ele descobriu seu grande amor pela química e decidiu se dedicar à ciência. Graduou-se em Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, e, anos mais tarde, obteve o título de doutor em Físico-Química pela mesma instituição. Dedicado ao ensino e à pesquisa, João Ferreira se tornou um dos maiores nomes da ciência no Brasil. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Ele também foi condecorado com a Medalha de Ouro do Ministério da Educação e o título de cidadão honorário de sua cidade natal. Como professor universitário, João tinha uma maneira particular de inspirar seus alunos. Ele ensinava que a ciência é uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser utilizada com sabedoria e responsabilidade. Seus ex-alunos em _start assistam os lembram como um homem que acreditava firmemente em educar não apenas nós, mas também corações e mentes. Além da carreira acadêmica, João era conhecido por seu amor pelas artes. Ele era um apaixonado pela fotografia e tinha uma coleção de câmeras clássicas que cuidava com afeição. Sua casa estava sempre cheia de luz e vida. As paredes abençoavam-se com seus retratos marcantes, enquanto o aroma do café e pão fresco no rádio de pilha evocavam horas idílicas. A tragédia chegou em 2015, quando sua esposa falecera vítima de câncer. A perda foi profunda, mas João continuou forte, dedicando-se ainda mais às suas paixões e ao trabalho que amava. Ele nunca perdeu a chance de compartilhar seu conhecimento com a nova geração e continuou sendo um exemplo para todos. João Ferreira também era apaixonado por jardinagem. A horta de sua casa abastecia toda a família, desde batatas até frutos cítricos. Sua biblioteca estava cheia de livros sobre horticultura e agricultura orgânica, que ele estudava com entusiasmo. Ao longo de sua vida, João foi um exemplo de persistência e caráter. Ele sempre deixou claro que o caminho para o sucesso não é fácil, mas que a dedicação e o compromisso são as chaves para superar dificuldades. Seu legado viverá por gerações. Hoje, a rádio e o telejornal falam dele com respeito e afeição. O jornal Correio da Manhã publicou uma matéria comemorativa da vida do grande cientista e educador. No programa Gente que Faz, a TV exibiu uma matéria sobre sua trajetória e legado para o Brasil. E hoje, enquanto sua família e amigos se reúnem para despedaçar países de salgados e contar histórias, é possível ouvir a valsa de seu velho violão no fundo. A Relogiolândia do antigo copo de vidro grosso lembra de horas de estudo e reflexão. E no seu quarto, um lápis abandonado em uma folha de papel recorda o último desenho que ele criou antes de desistir, cansado e aos olhos cheios de dor, mas com o coração cheio de paixão pela ciência. Faleceu João Ferreira, um homem que construiu um legado que viverá para sempre na memória dos brasileiros. Ele foi lembrado como um exemplo a ser seguido e um grande professor que ensinou mais do que química e físico-química. Foi uma vida dedicada à ciência, às artes e à educação, que deixará seu nome para sempre na história do Brasil. Hoje mouramos a presença da admirável Ana Ferreira, nascida em Santana do Seridó, no Rio Grande do Norte, em 1950. A sábia e benévola dama faleceu em seu lar, rodeada de amor e carinho, após longa vida dedicada à educação, à cultura e à comunidade.
Ana cresceu em meio às encantadoras colinas verdejantes do Seridó, a única filha de humildes camponeses, que sempre instauraram nega na menina uma paixão pela leitura e pelo aprendizado. Aos 17 anos, ingressou na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde se destacou em literatura brasileira e ciências humanas. Dedicada à educação por mais de 5 décadas, Ana Ferreira é recordada como uma professora inspira, que transformou a vida de milhares de alunos na região nordestina, desde os anos 70 até seu aposentadorio em 2015. Ao longo de sua carreira, ela foi reconhecida com inúmeros prêmios, como o Prêmio Professor Emérita e a Medalha do Mérito Educacional. Em 2007, recebeu o prestigioso Prêmio Jorge Amado, por seu trabalho incansável em prol da alfabetização de adultos e da inclusão escolar de crianças carentes no Vale do Seridó. Ana também foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Educadores de Letras, ABEL, entidade que promove a leitura entre alunos de diferentes estados brasileiros. Ana Ferreira era conhecida por sua dedicação à comunidade, tendo organizado inúmeros eventos culturais na região, como palestras, oficinas e festivais literários. Em 2010, ela recebeu o título de cidadã honorária do município de Santana do Seridó, por seu trabalho em prol da comunidade local. Além da educação, Ana era apaixonada por jardinagem e cultivo de flores, tendo criado uma bela coleção de orquídeas que lhe rendeu o título de orquídea honorária pelo Clube das Orquídeas de Natal. Ela também gostava de escrever poemas e compartilhava seus versos com amigos, família e alunos. Ao longo dos anos, a senhora Ferreira foi lembrada em rádio, televisão e jornais por seu trabalho incansável pela educação e pela cultura do Nordeste. No telejornal da Globo, ela foi destaque como uma mulher que mudou vidas através de seu compromisso com a alfabetização e a educação das crianças. Em suas palavras finais, Ana Ferreira sempre dizia: "Só precisa ter coragem para aprender e amar o mundo." E, com a perda dela, nós sentimos o vazio de uma mulher que, de verdadeiro modo, amou o mundo. Sua memória é eternamente viva naqueles que tiveram a sorte de conhecê-la, e seus feitos imortalizados em múltiplos laços do Brasil. Ao final da vida, Ana Ferreira residia sozinha em sua casa, lotada de objetos queridos. Um quadro com uma fotografia dela jovem, um vaso cheio de rosas silvestres, um croquete amarelo com receitas antigas. A senhora morreu no seu quarto, rodeada por um delicado cheiro de lavanda, e deixou para a história a imagem de uma mulher incansável que deixou sua marca na vida de muitos. Na mansidão de São Paulo, onde as alvenarias se entrecruzam com o som do futebol e a música de um passado que se arrasta através dos anos, surgiu um menino cuja voz anunciava uma era de resistência cultural. Chico Buarque, filho de uma tradição musical brasileira que se estende desde as ruas da cidade até os círculos mais altos do poder, foi criado entre o amor pela terra e a busca por uma identidade que transcendesse as fronteiras. A vida dele transcorreu em ritmo de samba, com a dança dos sonhos e a luta pelo amor e liberdade. Sua mãe, uma mulher tenaz e determinada, incutiu na criança o amor pela literatura e a importância da resistência às adversidades. Ao som do violão, Chico aprendeu a unir a beleza das palavras com a força da música, transformando-se em um escritor e compositor incomparável. A partir desse momento, o mundo inteiro viria a conhecer a voz de um homem que se dedicou à exploração da alma brasileira, construindo um legado que jamais será esquecido. Com uma arte que se transformou em sinônimo de resistência e consciência política, Chico Buarque sempre se destacou como um símbolo da música popular brasileira. A força das suas letras, cheias de imagens metafóricas e sentimento genuíno, é a marca registrada do talento deste artista. As composições de Chico são como sonhos que voam no ar, enquanto o mundo se move em torno deles. A cada nota, a vida parece parar para ouvirmos essas palavras que têm a força de transformar realidades e deixar a alma vibrar com a essência da beleza do Brasil. Com um olhar crítico, Chico Buarque desafia a sociedade brasileira, revelando as falhas e os sonhos do país. Ele é uma voz que nos leva às profundidades do ser humano, às esperanças e frustrações de um povo que luta pela sua identidade. Sua música é a semente da transformação, a chama que acende o fogo da resistência cultural brasileira. E assim, ao longo dos anos, a obra de Chico Buarque continuou a florescer, como uma rosa no meio de um campo de cana-de-açúcar. Seus versos se tornaram hinos da luta pelo amor e liberdade,
e suas canções uma testemunha do passado e do presente do Brasil. A vida de Chico Buarque é uma jornada marcada pela força do amor e da música. Ele se tornou um símbolo do espírito brasileiro, que vive e respira através das notas de sua música e das palavras de suas letras. A sua obra transcende os limites do tempo e do espaço, eternizando-se em nosso coração como uma memória viva e um presente inesquecível. O Rio de Janeiro, aquela cidade maravilhosa, canto de amores e dor, forjou em seus braços o menino que viria a se tornar um dos maiores nomes da música brasileira. Chico Buarque nasceu no coração do Brasil, entronizado numa família intelectual que permeava os arcos da Casa de Pedra com o aroma das ideias e o ceife da literatura. Filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda, o jovem Chico nasceu rodeado por obras clássicas e discussões fervorosas, mas também acompanhado pelas músicas que desabrochavam da boca dos pobres e ricos do carioca Morro do Cantagalo. Nesse ambiente de vida intensa, Chico Buarque foi criado com os olhos sempre abertos para o mundo e os ouvidos em busca das melodias escondidas nas ruas e na gente. Cresceu envolto por livros que se transformavam em sonhos e sonhos que despertavam histórias, poesia e música. Sua infância foi banhada pela música dos negreiros, pelo samba e pela bossa nova, enquanto as vozes dos poetas e escritores percorriam suas almas. Desde tenra idade, a mente do menino se movimentava em ritmos e versos, criando harmonias que encantavam os seus amigos e família. Seus talentos surgiam naturalmente, sem esforço algum, como um fluteiro de papel solto no mar, levado pelo vento das suas paixões. Era uma criança com a alma viva da música, que cantava em silêncios e compunha em sonhos. Os dias passavam e o menino crescia, mas manteve seu dom de ver o belo nas pequenas coisas da vida, na brincadeira dos amigos, no olhar da mãe e no sorriso do pai. Seus versos eram um reflexo dessa sensibilidade artística que emanava das páginas de seus livros favoritos, como se os personagens se tivessem despertado daqueles mundos imaginados e tivessem se encarregado de dizer a verdade. Chico Buarque era um menino comum, mas também extraordinário. A sua vida parecia uma composição musical, em que cada nota era uma letra, cada acorde uma história, cada pausa um silêncio que falava louvor à vida e às pessoas. E assim, crescendo entre essa mistura de música e literatura, Chico Buarque se tornou maestro da poesia e do samba, cantando a vida brasileira em sua mágica e seu sofrimento, dando voz àqueles que nunca tiveram e aos que sempre venceram. A juventude de Chico Buarque foi um labirinto de sonhos e incógnitas, onde o céu da arquitetura se encontrava em harmonia com a terra da música e da poesia. Em meio às esferas soltas do Rio de Janeiro, ele andava desafiando as sombras da manhã, buscando o tesouro das letras que permeavam a alma carioca. As ruas batiam em ritmo de samba e o vento cantava canções de amor e saudade. Uma orquestra que, sem saber, ensaiava diariamente para apresentar as horas de solto ao jovem artista em pleno ascenso. Chico se aferrava às grades da universidade e olhava, com olhos cercados de sonho, para além das muralhas do conhecimento arquitetônico. Ao então desconhecido amor pela literatura e música, encontrou-se o seu verdadeiro destino. Composições iniciais emergiam daquele mundo interior como flores de primavera em meio aos escombros do inverno, transformando sentimentos e realidades em poesia, onde a música se tornava o coração que palpita em cada um dos seus versos. Neste cenário vibrante de resistência e luta contra as correntes da ditadura militar, Chico encontrou-se diante de uma cruzada sem medo nem pudor, um guerreiro da verdade que cantava a liberdade em meio ao silêncio forçado. A censura e a repressão, como montanhas imensas, tentaram afundar suas composições na nebulosa das sombras, mas foram derrotadas pela voz triunfante de um artista que, em vez de recuar, se aferrou às raízes da liberdade e da verdade. A cidade do Rio de Janeiro, como um cântico eterno, resplandeceu através das letras de Chico Buarque. A sua poesia foi, e é, o reflexo do espelho que reúne a cultura brasileira, onde o futebol canta junto com a música, e o carnaval se desdobra nas ruas em uma exultação de vida. E hoje, quando ouvimos Aquarela do Brasil ou Chuva, encontramos a alma de um artista que, como um pintor que traz à tela a essência da paisagem brasileira, revelou as cores da vida em seus versos. Chico Buarque, uma luz na história da música brasileira e da literatura, é o testemunho vivo do espírito de resistência e amor pela liberdade que eternamente move os corações dos cariocas.
Chico Buarque, uma voz que reverberou pelas almas brasileiras, é mais do que um nome, é uma embalada de melodias e palavras que desce da montanha emocional como um rio que desliza para o mar, enquanto carrega consigo todo o peso e beleza da sua terra. A vida adulta dele foi marcada por uma constante busca pela perfeição, uma luta contínua pelo respeito às raízes e à cultura que o nutriu. Os álbuns lançados foram almas coisas que ele extraiu do seu peito, palavras que cantou sozinho sob os olhos da lua de São Paulo, notas que fizeram a sua vida emocionar e vibrar. Construção. Essa canção foi como uma estrutura edificada sobre o solo brasileiro, um hino ao amor, à esperança e à resistência. Quando ele cantava Apesar de Você, as pessoas sentiam sua tristeza, mas também a força de superar. Essas canções não são apenas músicas, elas são testemunhos da vida dele, fragmentos de um jornal pessoal, uma carta endereçada ao mundo inteiro. E o teatro? Chico Buarque, o mesmo que escreveu canções que marcaram um gênero, também fez peças que deslumbraram o palco. Como se ele tivesse mãos que esculpiam personagens e histórias a partir das sombras da sua alma. Peças premiadas, claro, como se o prata do céu caísse sobre elas. E os romances, como esses livros escritos com palavras que beijam o papel e vivem dentro dele, como se fossem seres vivos. Eles são sonhos, reflexões, lágrimas e risadas que Chico colou na página e mandou para o mundo. E então, ele participou de festivais, projetou-se como um ícone da resistência artística brasileira, foi celebrado pelo público e pela crítica. Mas o mais importante é que Chico Buarque é um coração que batia em ritmo sincopado com a música do Brasil, uma alma que viveu, cantou, escreveu, amou e resiste. E como dizia Oswald de Andrade, a arte não é um espetáculo para o homem, mas o homem é um espetáculo para a arte. Então Chico Buarque, com sua vida cheia de música e palavras, mostra que a vida mesma é um poema, um soneto escrito pelo destino brasileiro. A vida dele é uma melodia que flutuou pelos tempos, sintonizada com o batucar das ruas de uma terra que se aventura em busca da sonoridade perfeita. Chico Buarque, um nome que cai como um encantamento e que reverbera nas almas dos brasileiros, como um abraço que não se esquece. As notas de seus versos cantados se misturam a sinais do Brasil, formando uma harmonia que vibra em nossos corações, numa espécie de sonho coletivo que ele mesmo encantou. É a música de um homem que, com suas letras, conseguiu fazer vibrar o ser brasileiro, unindo com um sentimento que é mais do que apenas música. É esperança, é tristeza, é amor, é resistência. Ele nasceu para a vida, em um mundo onde a música era tão presente quanto o sol no céu da Bahia. Suas canções, como flores, surgem do chão e vão até o céu, carregadas de cores e fragrâncias que despertam em nós as memórias mais ardentes. E ele tocou para nós a vida como uma canção que nos encanta e nos abandona, mas nunca nos deixa indiferente. Seu legado é o de um artista que não se contenta em descrever o mundo, mas que busca transformá-lo com sua voz. Com suas músicas, ele fez do Brasil uma entidade viva, capaz de cantar, lutar e amar sem medo de expressar seus sentimentos mais profundos. Ele nos ensinou a valorizar a beleza da nossa terra, a dignidade das nossas lutas e o poder de nos unir através da música. Suas composições são como poemas que vivem em nosso coração, e suas letras são um testamento às nossas vidas. Cada nota é uma história, cada acorde um olhar para o passado, presente e futuro do Brasil. Ele nos deixou herança de sua paixão pela vida, pelo amor e pela justiça social. A voz de Chico Buarque continua vibrando nas estradas da nossa terra, como um testemunho da beleza e do sofrimento que nos uniu. Ele nos legou uma herança de esperança e amor, e sua música é o presente mais precioso que